Capítulo 1 Rochedos de São Paulo. Ao atravessarmos o Atlântico, na manhã de 16 de fevereiro, aproamos para o vento, parando a pequena distância dos Rochedos de São Paulo. Este agrupamento de rochedos se acha situado entre a latitude 0 graus 58 minutos norte e longitude 29 graus 15 minutos oeste. A distância que o separa do continente americano é a de 540 milhas e da ilha Fernando de Noronha, 350 milhas. O ponto mais elevado alcança somente a cerca de 15 metros sobre o nível do mar e todo o perímetro não chega a 1.200 metros. Esta pequena ponta se ergue abruptamente das profundezas do oceano. Sua constituição mineralógica não é simples, o rochedo apresentando uma natureza quartzinosa em alguns lugares e feldispádica em outros, inclusive um delgado veio de serpentina. É notável o fato de que todas as inúmeras ilhotas encontradas longe do continente nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico, executando-se em Seychelles, e esta pequena ponta de rochedo são, creio, formadas de um coral ou de matéria eruptiva. A natureza vulcânica destas ilhas oceânicas é evidentemente uma expressão da lei e efeito das mesmas causas, quer mecânicas ou químicas, segundo a qual a grande maioria dos vulcões em atividade estaria situada próxima ao litoral ou em ilhas no meio do oceano. Visto a distâncias, os rochedos de São Paulo são de um branco brilhante. Isto é devido, em parte, ao excremento de uma infinita multidão de gaivotas e, em parte, a uma camada dura e polida de certa substância com lustre de pérolas que adere intimamente à superfície dos rochedos. Esta substância apresenta sob a lente uma consistência de numerosas camadas excessivamente delgadas, sobrepostas numa espessura total de cerca de 2,5 milímetros. Muita matéria animal se acha ali contida, e sua origem, sem dúvida, se depreende da ação da chuva e da pulverização das ondas sobre o esterco das aves. Sob pequenas massas de guano, encontrei em Ascensión e nos abrolhos certos corpos com ramificações estalactíticas, a toda a aparência formada da mesma maneira que a tenue película sobre estes rochedos. Tal era a semelhança entre o aspecto geral destes corpos ramificados e o de certas nulíparas, uma família de plantas marinhas calcárias, que, quando há pouco examinava apressadamente minha coleção, não percebia a diferença. As extremidades globulares das ramificações são de uma contextura assemelhando-se à da pérola, como o esmalte dentário, e de tal grau de dureza que podem riscar o vidro. Poderei mencionar aqui que, numa parte da costa de Ascensión, onde se encontravam vastas acumulações de areia conchífera, a água do mar deposita sobre os rochedos cobertos pela preamar uma incrustação, fazendo lembrar certas plantas criptogrâmicas, machantier, que se vêem ocasionalmente sobre as paredes úmidas. A superfície da fronde possui um lustre magnífico. As partes formadas à luz são de cor preta, ao passo que as que se fizeram às sombras são apenas cinzentas. Mostrei espécimes desta incrustação a vários geólogos e todos foram de opinião que eram de origem vulcânica ou ígnea. A dureza e a translucidez, o polimento igual ao das mais belas conchas de oliva. O mau cheiro que exala e a perda da cor sobre o maçarico, tudo revela uma íntima semelhança com as espécies de conchas vivas. Nas conchas, como se sabe, as partes habitualmente cobertas pelo manto do animal são mais pálidas que as porções completamente expostas à luz, tal qual sucede no caso desta incrustação. Quando nós lembramos de que o cálcio, quer na forma de fosfato, quer na de carbonato, entra na composição das partes duras de todos os animais vivos, como os ossos e as conchas, é fato fisiológico interessante acharem-se substâncias mais duras que o esmalte dentário e superfícies coloridas e lustrosas como as de conchas frescas, que, por processos inorgânicos, foram reconstituídas da matéria orgânica morta. E, ainda mais, numa imitação irônica de formas vegetais rudimentares. Nos rochedos de São Paulo, somente encontramos duas qualidades de aves, uma espécie de pelicano e de gaivota, ambos tão mansos e estúpidos, talvez em virtude de não acharem acostumados a ver visitantes que eu poderia ter abatido quantos quisesse com meu martelo geológico.
A fêmea do pelicano deposita os ovos sobre a rocha nua, mas a gaivota construía um ninho muito simples com algas. Ao lado de muitos desses ninhos podia ver-se um pequeno peixe voador, ali deixado, suponho eu, pelo macho, a fim de servir às necessidades da companheira. Era muito divertido observar a rapidez com que um caranguejo, Graspus, morador das fendas dos rochedos, subtraía o peixe do lado do ninho quando espantávamos as aves. Sir W. Simmons, uma das poucas pessoas que desembarcaram aqui, disse-me ter visto esses caranguejos chegarem mesmo a arrastar do ninho os filhotes e devorá-los. Nenhuma simples planta, um líquen sequer, cresce nesta ilhota, o que não impede, todavia, que seja habitada por vários insetos e aranhas. A lista que segue, creio, completará a fauna terrestre. Uma mosca, ou férsia, vivendo à custa do pelicano, e um carrapato que deve ter vindo aqui como parasito das aves. Piolho debaixo do esterco. Finalmente, numerosas aranhas, que, segundo penso, fazem presa sobre estes pequenos sequazes das aves marinhas. Dar a descrição já tão repetida da majestosa palmeira e de outras plantas tropicais, em seguida a descrição das aves. E por fim, a do homem, que toma posse das ilhas do coral, logo que estas se formam no Pacífico, não será esse, talvez, o modo correto de proceder, pois receio que a poesia desta história poderá perder seu encanto pelo fato de saber que os primeiros habitantes de uma terra oceânica recém-formada foram aranhas, insetos e parasitos coprófagos. O menor rochedo nos mares tropicais, que der base para o crescimento de inúmeras variedades de algas e animais compostos, servirá igualmente de esteio ao desenvolvimento de grande número de peixes. Constantemente era a luta entre os tubarões e os marinhos nos botes, para decidir sobre a posse dos peixes apanhados no anzol. Ouvi dizer que um rochedo perto das Bermudas, muitas milhas no alto mar e a profundidade considerável, deveu sua descoberta à circunstância de ter sido notada a presença de peixes nas suas imediações.